O município e agrupamento de escolas Dr. António Granjo têm justificações e argumentos bem diferentes quanto ao encerramento da Escola Básica número 5 de Casas dos Montes e transferência de alunos, docentes e auxiliares da ação educativa para a EB2 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, que fica a pouco mais de 300 metros. O Conselho Educativo Municipal não foi consultado, mas o certo é que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares deu parecer favorável ao seu encerramento. Da parte da autarquia e segundo o vice-presidente Francisco Melo, os 96 alunos do primeiro ciclo merecem condições iguais aos alunos das outras escolas. Em relação à reorganização da rede escolar, é necessário enquadrar tudo isto naquilo que são as transferências de competências da gestão dos edifícios escolares para a autarquia. No agrupamento António Granjo, que é o caso em concreto, a autarquia passar a ter a gestão da Escola Francisco Gonçalves Carneiro e a Escola da Gestão António Granjo em termos de infraestruturas, não em termos de questões pedagógicas, de docentes, isso não, continua no Ministério da Educação. Nós reparamos que a Escola Francisco Gonçalves Carneiro, que é uma escola num espaço ótimo, arborizado, tem um pavilhão com 2 salas polivalentes, tem cantinas, tem auditórios, tem laboratórios, tem um campo de jogos exteriores, tem bibliotecas, tem bar, ou seja, tem um conjunto alargado de equipamentos que a qualifica e até a torna uma escola com mais capacidade que o próprio Centro Escolar de Chaves, que atualmente tem muitos alunos, como sabem, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo. E aqui em Chaves vimos que realmente a Escola Francisco Gonçalves Carneiro, com esta amplitude de infraestruturas, não tinha ocupação. Porquê? Porque António Granjo retirou de lá os alunos do 7º ou 9º ano para António Granjo e aquela escola está só com o 5º e 6º ano. E então tínhamos a escola de Casas dos Montes, que tem 4 salas no edifício que foi construído à época e depois tem mais 2 salas em pré-fabricados. Mas não tem cantina, não tem pavilhões, não tem bibliotecas, não tem auditórios, não tem sala multimédia. Nós, inclusivamente, vamos equipar as escolas AB23 com equipamento eletrónico moderno, que vai desde a robótica a centros tecnológicos com impressões 3D, etc. Ou seja, tornando o ensino apelativo e ao gosto das novas gerações, que, como sabem, nasceram com os telemóveis nas mãos, por assim dizer. E era um desperdício de recursos públicos haver tão boas condições num sítio, com muitas salas livres. A 300 metros de distância. Sim, 350, conforme se for pelo caminho. E outra escola ao lado, que é uma escola antiga, como sabem. Se os autocarros os deixam na escola de Casas dos Montes, os deixam ao lado na Francisco Gonçalves Carneiro, porque eles de autocarro já vêm. Mas o parecer foi dado por si, pela autarquia? Sim, o que é que eu disse? Eu, como sabem, sou professor, fui diretor de uma escola e sempre gostei que os alunos tivessem todos acesso a boas condições. E acho injusto, como pessoa e também como autarca, que havendo boas infraestruturas, contudo, ao lado, a 300 metros, se continuem a colocar alunos numa escola que não tem essas melhores condições. Os organismos públicos, como por exemplo o IPDJ, o próprio Ministério da Educação, no caso a DGEST, alguns organismos sociais da cidade, que têm escolas também e creches, não designaram representantes ainda. Nós temos insistido a pedi-los, mas neste momento ainda não podemos constituí-los porque, por exemplo, ainda falta a designação do representante da DGEST e das instituições de solidariedade social. Então é uma realidade que a escola fecha no início do próximo ano letivo? A realidade é que os alunos vão poder ir para uma escola com todas as condições e restabelecendo a igualdade que têm como se frequentassem o centro escolar, ou a escola do Carneiro ou a escola Santo Amaro. Agora, o que não se justifica é que na cidade não se possa transferir os alunos e aos senhores professores e aos funcionários que são do mesmo agrupamento, isto é, a direção de António Granjo gera as instalações da Francisco Gonçalves Carneiro e gera as instalações da Escola de Casas dos Montes. O que mais me estranha a mim é como não são os próprios pais e a própria escola a querer e a exigir que os alunos, tendo instalações na Francisco Gonçalves Carneiro disponíveis e com as condições de biblioteca, de refeitório, de auditórios, salas de trabalho, não se fossem eles próprios a exigir que os alunos fossem para aquelas instalações. Ana Paula Carvalho, diretora do Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo,
tem outra visão dos factos. A autarquia enviou um parecer a pedir o encerramento para a DGEST e a DGEST deu o parecer positivo. Só que eu não fui consultada sobre o assunto. Portanto, a autarquia fez isso sem falar comigo. O que eu fiquei um bocadinho triste, porque acho que podíamos ter conversado. Para além disso, é assim, eu também fiquei um bocadinho aborrecida porque era a intenção que eu tinha deixar ficar, porque a ideia é encerrar a Escola de Casa dos Montes para que os alunos passem a ter aulas na Gonçalves Carneiro. Porque a Gonçalves Carneiro realmente tem espaço e condições. Mas eu tinha intenções, nós temos falta de espaço na António Grães, neste momento. E, portanto, a minha ideia era, a minha e do agrupamento, era os meninos de 7º ano ficarem na Gonçalves Carneiro. Eu, inclusivamente, consultei a Associação de Pais, consultei os pais, fiz reunião com os pais dos meninos de 6º ano para saber a opinião deles da possibilidade dos meninos ficarem lá durante o 7º ano. Eles são pequeninos, ficavam lá mais um ano e depois, quando fossem para o 8º ano, já vinham para António Grães. Resolvia dois problemas. Um era a falta de espaço na António Grães e o outro era o facto... Esta ideia surgiu até de um pai. Um pai é que me disse, porquê que não deixa os meninos ficar lá mais um ano? Porque eles são tão pequeninos para virem juntar-se com os grandes. E eu ponderei essa possibilidade. E os pais ficaram muito, muito agradados com essa ideia. Quando eu falei com eles, eles ficaram muito contentes. Ora, eu transmiti essa ideia ao Sr. Vereador, ao professor Francisco Melo. Ele sabia que eu tinha essa ideia. No entanto, fizeram uma proposta para a DGEST de encerrar a Escola de Casa dos Montes. Ao ir para lá, os meninos do primeiro ciclo já não podem ficar lá os de 7º ano porque não cabem lá todos. Não ganham porque a Escola de Casa dos Montes tem condições. A Escola de Casa dos Montes tem na mesma espaço para eles brincarem e tem as condições que têm as outras escolas do primeiro ciclo. E o funcionamento do segundo ciclo e do primeiro ciclo é diferente. Até basta os toques, basta os intervalos, que não são condizentes, não são ao mesmo tempo. E a junção de meninos do primeiro ciclo com meninos do segundo ciclo não me parece que será o mais adequado. A consulta da autarquia aqui ao agrupamento não era obrigatória, certo? Seria mais formal. É assim, não é obrigatório, mas eu telefonei para a DGEST, e a DGEST disse-me que estas decisões são em conjunto. A DGEST, quando deu o parecer positivo, estava convencida que teria sido uma decisão conjunta entre o agrupamento e a Câmara. Ficaram surpreendidos quando souberam que não, que foi uma decisão unilateral. Isto deve ser uma decisão conjunta. De qualquer maneira, também o Conselho Municipal de Educação, obrigatoriamente, por lei, deve ser ouvido, e não foi. Mas não tem, a direção não estava cessante, ainda não tomou posse a nova direção. É assim, o novo Conselho Municipal de Educação ainda não foi constituído, ainda não tomou posse. Mas não pode haver um vazio de Conselho Municipal de Educação, não é? Portanto, existia o Conselho Municipal de Educação anterior. E, atendendo a que a legislação diz que tem que ser ouvido, se não era um, tinha que ser ouvido o outro. Das duas, uma, ou esperavam para que fosse formado o novo Conselho Municipal de Educação, ou então ouviam o anterior. Fala-se no encerramento já no próximo ano letivo, mas os pais já disseram que não vão ficar calados e que têm até em mente avançar para manifestações. Isto corresponde à verdade? Nós já fomos contactados pelos pais e pelos seus representantes. Ainda há algum caminho, do nosso ver, a percorrer até chegar a esse ponto, porque o decreto-lei que aprovou a nova delegação de competências nos municípios refere que, para tomar uma decisão deste nível, tem que ser ouvido o Conselho Municipal de Educação, que ainda não foi constituído, tem que haver pareceres do agrupamento de escolas em causa, e essas ações levarão algum tempo a percorrer, pelo que para o próximo ano letivo, dado que já estamos em maio, será difícil, percorrendo todo o percurso legal que a legislação obriga,
terminar ou de concluir essa situação em tempo útil de preparar o próximo ano letivo. Os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Básica número 5 das Casas dos Montes, segundo Ana Paula Carvalho, não querem a mudança e tudo farão para impedir o seu encerramento.